Glória a Deus, aleluia. Igreja, podeis sentar. Pode sentar, irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa, meu Deus, os teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra. Senhor, multiplica na vida deles e delas. Abençoa os que têm votos e propósitos e todos que desejam abençoar esta obra. Senhor, eu te peço, faz prosperar aquele, Senhor, que planta a semente nesta obra. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pedro. Amados irmãos, eu fui elaborar um estudo sobre esse período agora, período carnavalesco, onde as igrejas se preparam para fazer retiros, como a nossa igreja e outras mais. Eu diria que esse período para os crentes é um período de muita vigilância. Muita vigilância, irmãos. Veja bem, você já prestou atenção que as alegrias que o mundo traz são alegrias com consequências terríveis, que as coisas que o mundo oferece sempre vão na contramão daquilo que Deus oferece? Não é à toa que a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deus diz que não tem como você servir a dois senhores. E nesse período agora, nesses dias, obrigado, irmão, nesses dias vai acontecer a festa de Satanás, a festa do diabo, a festa da carne. Irmãos, já pensou nessa festa desses dias, o que vai acontecer com as pessoas que vão participar dessa festa? A nível de Brasil, o que vai acontecer? Quantas mortes, quantos assassinatos, quantas gravidez indesejadas, quantas pessoas contaminadas com AIDS, quantas pessoas contaminadas com sífilis, com gonorreias, doenças sexualmente transmissíveis, quantos casamentos desfeitos, quantos noivados não serão cancelados, casamentos cancelados, quanto prejuízo, porque os governantes dizem que o carnaval traz dinheiro. Traz não, meu irmão, o carnaval traz desgraça, traz miséria. Veja que o carnaval, quando ele termina, fica um estrago só. Você já pensou quantos crentes vão se afastar de Deus? Todo ano é desse jeito. É por isso que nós temos que vigiar, porque o inimigo ele prepara uma bandeja muito bonita aos olhos daquele que tem fé vacilante, para tentar contaminar a sua fé e lhe dar uma rasteira e lhe jogar no chão. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que aqueles, ó Senhor, aqueles que te desprezam a fonte das águas vivas, os seus nomes serão lançados no chão para ser pisado pelos homens. É desse jeito que começa. Esse carnaval é terrível. E eu preparei aqui alguns versículos e preparei alguma situação, porque tem gente que vai para o carnaval, tem crente que viaja, vai para outro estado, chega lá, cai na folia e depois vem para dentro da casa de Deus e recebe a oportunidade e sobe no púlpito. Isso é fogo estranho. E eu preparei também alguns versículos para a gente falar de sacerdotes que foram mortos por Deus. Deus os castigou com a morte. Às vezes as pessoas dizem assim, os pastores pregam assustando as pessoas. Não, não é não. É porque a palavra de Deus, ela assusta mesmo. Porque a palavra de Deus é verdade, não é mentira. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também diz que Ele é fogo consumidor. O que é que você acha que Deus sente num período carnavalesco? Um crente que estava na casa dele e agora vai para o carnaval. Um crente que estava louvando a Deus, agora vai adorar o diabo. O que é que Deus pensa a respeito disso? Nós temos que meditar nisso. E nós vamos falar hoje sobre a morte de Hofni e Finéias e a morte dos filhos de Arão. E vamos pegar alguns versículos bíblicos para nós falarmos sobre isso.
Eu lembro que algumas prefeituras no passado, não sei esse ano, gastavam milhões para fazer carnaval. Eram milhões. E no mês seguinte diziam que não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Mas vocês não disseram traz dinheiro? Cadê o dinheiro para pagar os funcionários? Eles investiam milhões numa festa mundana. Sabe o que é que diziam os imperadores de Roma, Nero e outros malditos mais? Diziam, dê ao povo festa e vinho e está tudo resolvido. Eles diziam, o povo só precisa disso, festa e vinho. E alguns governantes, até nos dias atuais, querem manter o povo com festa e vinho. Ou seja, dança e cachaça. E existem muitas pessoas que, por falta de consciência política, por falta de sabedoria, acha que aquele prefeito, aquele governador que faz o melhor carnaval é que é o bom. Esse é que é o bom. É o bom para carimbar seu passaporte e mandar você para o inferno. É o bom para desgraçar a sua vida. É o bom para te distanciar de Deus. Esse período é um período que o crente tem que virar atalaia e ficar na torre, adorando a Deus e pedindo a Deus misericórdia para passar logo. Vamos aqui abrir em 1 Pedro capítulo 5, lá pertinho de Apocalipse. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, amados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus está dizendo assim: vigie, porque a tentação que você está sujeito, todos os crentes sofrem no mundo inteiro. Ou seja, o diabo atenta a todos. Agora, há poucos instantes eu estava falando com um irmão, ele hoje é crente, mas no passado ele cometeu um crime. Não foi nada demais, foi um crime besta, não matou ninguém, não roubou ninguém, mas houve uma tentativa de homicídio. E por essa tentativa de homicídio, ele não foi preso, mas ficou com a tornozeleira. E esse irmão hoje é crente, é um homem de Deus, porque ele tinha uma vida de drogas, de bebida, e ele viu que aquele caminho não levava a nada, e ele sofreu consequências terríveis. Aí ele tem uma casa dele, ele mora aqui em Mossoró, viu? Não vou dizer o nome dele, em respeito à nossa amizade, não tem para quê. Ele inclusive frequenta essa igreja. Ele tem a casa dele aqui, e venderam um terreno do lado a ele. Um terreno com uma casa velha. Ele comprou o terreno. Ele começou a criar umas galinhas lá. Ele, com a tornozeleira, a partir das 6 da tarde até 6 da manhã, ele não podia sair do endereço dele. Pois quando foi um dia, ele passou da hora de dar o comer das galinhas, ele passou para lá depois das 6 horas da noite, foi botar o comer das galinhas, do lado da casa dele. A juíza mandou prender ele na penitenciária 60 dias. Ele ficou 60 dias trancado, saiu agora. Eles, veja só. Aí o camarada diz que Deus é duro. Duro é o diabo, que pega uma pessoa e tira a liberdade dele, que mata prematuramente, que manda para o inferno. O diabo é que é duro, que é perverso, que é malvado. As pessoas leem a Bíblia e dizem: nossa, Deus é muito duro. Duro é o cão, que pega um homem, arranca a comida da boca, arranca a água, bota ele na sarjeta, bota ele para sofrer, como aqueles moradores de rua que nós cuidamos. Muitos irmãos aqui participam das ações que fazemos com ele, magro, seco, faminto, dormindo nas calçadas, sem atendimento médico, sem ninguém para fazer nada. Isso aí é que é dureza. Não é Deus que diz assim: eu te dou vida e vida com abundância.
É isso que o nosso Deus nos diz. Não é verdade, meus irmãos? Por que que Deus manda que o crente ande nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça, por amor do seu nome? Porque na vereda da justiça você caminha bem. Porque quando você está com Deus, está livre das coisas deste mundo, das tentações deste mundo. Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, vamos voltar um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34, 35 e 36. No sermão profético, Jesus falando aos discípulos, ele diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está dizendo estar em pé diante do Filho do Homem, quer dizer, está em Deus, diante do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, no dia do julgamento, no dia em que Deus vai julgar a terra. Você veja aqui que Deus fala na Bíblia várias vezes: não vos embriagueis. O que é que mais se vende no carnaval? Bebida. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis. Nós vamos fazer uma leitura agora de dois sacerdotes que foram servir a Deus embriagados. Quem bebe perde o nono fruto do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito Santo, nono fruto, é domínio próprio. E quem bebe perde ele. Nadab e Abiú eram dois dos 4 filhos de Arão. Veja aí, Êxodo capítulo 6, versículo 33, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 6, versículo 23, cadê? Está aqui, Êxodo 6. Olha o que diz Êxodo 6, 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Abiú e Nadab, eles pegaram o incenso. O que era o incenso? O incenso era aquilo que eles botavam a brasa, botavam o incenso e saíam fazendo assim. Quem já viu essa cena? Isso era prática para ser feito no templo do Senhor. Nessa época, o templo era o tabernáculo móvel, que o povo de Israel estava conquistando as terras tomadas pelos inimigos, depois que saíram do Egito, e aonde chegava, armava aquele tabernáculo para adorar a Deus. E ali tinha o local que era o Santo dos Santos, porque eles estavam levando a arca do Senhor, e tinha o altar do Senhor, onde era colocado o incensário. E os sacerdotes ficavam com o seu incensário, o incensário próprio, no meio do povo. Aquilo ali era no meio do povo. Por quê? Aquele incensário, ele tinha incenso para exalar cheiro, perfume, porque havia muito derramamento de sangue, animais eram sacrificados, e aquilo durava o dia todo. Então, para tirar aquele cheiro de sangue, imagina as moscas, tudo aquilo que acontecia, a fumaça ia perfumando o ambiente, ia tirando. Só que lá,
no local santo não era esse incensário deles. Era o incensário que estava no altar. Era o incensário de Deus. E as brasas não eram brasas acesas fora de lá. Eram brasas que estavam no altar, que tinham que ficar acesa dia e noite, enquanto o tabernáculo estivesse ali. Você vê que a palavra de Deus diz que não se apague o fogo do altar. Então eles iam lá, abriam o incensário que ficava lá, abria o incensário, aquele potinho de prata, botava a brasa dentro, rebolava o incenso em cima, começava aquela fumaça e eles saíam só naquele local. Ou seja, o incenso lá fora era um, mas aqui dentro era outro. Era no Santo dos Santos. E tinha ainda um lugar onde entrava só o sumo sacerdote. E o que foi que eles fizeram? Pegaram o incensário lá, pegaram a brasa de qualquer jeito e vieram para dentro. Quando eles entraram no lugar, Deus fulminou os dois. E eles estavam embriagados. Está na palavra, nós vamos ver aqui. Fizeram a forma. Eles tinham sido escolhidos por Deus, como você vê aí em Êxodo 28. Eu quero que você leia comigo para você ver por que Deus matou eles. Que a pessoa diz, mas Deus matou os filhos de Arão, que eram sacerdotes, matou os filhos de Eli, que eram sumo sacerdote. Como é que isso pode ter acontecido? Nossa, Deus era muito perverso. Não, Deus é justo. Aquele povo tinha sido consagrado a Ele. Você sabia que um pecado cometido lá fora, por alguém que não conhece Deus, o mesmo pecado cometido por um de nós tem um valor de maior peso diante de Deus? Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Olha aqui, Êxodo 28, a partir do versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para o quê? Para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e fareis vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Eles tinham sido escolhidos como sacerdotes. Eles iam estar na frente da casa do Senhor. A responsabilidade era grande. Aí o que é que vai dizer a palavra? Olha só, além de todas essas orientações, nós vamos encontrar Deus separando eles para um lugar privilegiado. Deus estava privilegiando eles. Aí, por que Deus não aceitou o incenso que eles trouxeram? Porque o incenso para Deus tinha uma receita especial, que só podia ser usado ali. Passe mais à frente aí, Êxodo 30, versículo 37. Quando eu mandar você abrir, você mantém aberto ali, que a gente pode voltar para a meditação. Êxodo 30, 37. Se a igreja tiver qualquer dúvida durante a ministração do ensino, pode perguntar, que se eu souber eu respondo. E se eu não souber, eu também digo que não sei, irmãos. Eu não vou inventar mentira aqui não, que eu não sou doido não. Se eu souber, eu digo o que é. E se eu não souber, eu vou estudar para responder depois. Êxodo 30, 37. Olha o que é que diz. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O preparo do incenso, aquelas folhas aromáticas que eles pilavam para depois jogar em cima das brasas, que era feito para Deus, era diferente do que era feito para o povo lá fora. É por isso que eles pegaram a brasa dos seus incensários que eles usavam lá fora e entraram no lugar indevido, trazendo o incenso de fora para dentro. E Deus não aceitou, porque era uma receita especial. Agora veja aqui Levítico
Veja Levítico, está aí depois de Êxodo. Levítico 10. Pastor Gabriel já estudou isso aqui, né, pastor? A gente que é sacerdote tem que ter cuidado, viu? Porque Deus não mudou, não. Ele continua matando do mesmo jeito. É a boca é quente. Levítico 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o quê? O seu. Os irmãos estão entendendo? O seu incensário. Não era o incensário lá do altar. Eles pegaram o seu. Pegaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles dias que se cheguem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Porém Arão fez o quê? Calou-se, que ele não era doido de falar, senão morria também. E Moisés chamou a Misael, a Elzafá, filhos de Uzite, tio de Arão, e disse: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram, levantaram as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Arão, ao que Deus disse a Arão, dizendo: por isso que eu digo que eles morreram porque também estavam embriagados. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Até no dia de hoje, o homem que subir num púlpito bêbado, um pastor, um sacerdote, não precisa ele subir bêbado não. Abaixo de ter tomado qualquer bebida, ele vai subir certo de que ele pode morrer em cima do púlpito, porque Deus não aceita. Além deles estarem embriagados, eles estavam trazendo o seu incensário, e não o incensário do altar, trazendo as brasas que eram feitas para queimar o incenso lá fora, porque tinham que usar o incensário do altar e as brasas do altar. Então entrou fogo estranho. O que é o fogo estranho? Para os dias atuais, qual é a forma mais simples da gente ver isso? É um crente que está no mundo, no fogo do mundo, e vem para dentro do fogo de Deus, a casa de Deus. A gente acha graça quando fala do crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Esse é o crente do fogo estranho. Irmãos, eu vivi uma cena que eu já contei para a igreja aqui, e vou contar de novo. Na nossa igreja, quando era ali do outro lado, tinha 2 rapazes que vinham para o pocinho. Quase todo dia eles estavam lá. E eles andavam no mundo das drogas, dos vícios. E um dia eles chegaram lá e Sarinha, filha da missionária Aparecida, foi tomada por Deus. E ela batia no peito dele e dizia: Deus está dizendo que você tem que ser crente de verdade. Deus não está se agradando do que você está fazendo, pecando e vindo para cá, e não se arrependendo dos seus pecados. E tinha um rapaz do lado dele, isso era um homem 1,80 m de altura, e tinha um rapaz do lado dele, que era amigo dele. Ela começou a bater também nos peitos dele, mas batia que estalava.
E eu fiquei chateado na hora, que eu pensei que Sarinha tinha pirado. Quando terminou o pocinho, eu falei: nega, pelo amor de Deus, foi isso que Sara fez, amor. Esses rapazes nunca mais vêm na igreja. E ela, na hora, ela disse assim: ali foi Deus. Falei: Deus dando bufete no cabo dentro da igreja? Irmãos, pouco tempo depois morreram os 2 assassinados. Morreu um, que foi o segundo que ela bateu nos peitos dele, e logo um tempo depois morreu o outro. Os 2 eram crentes desviados, estavam fazendo assalto e vinha para a igreja, vendendo drogas e vinha para a igreja. Um dia desse não, tem alguns meses, eu vi um caderno numa reportagem, uns bandidos que saíam de um morro lá no Rio de Janeiro para assaltar, e tinha um caderno de oração, e eles saíam e faziam oração pedindo a Deus proteção. Mas naquele dia o caderno foi encontrado em meio a muito sangue. A polícia matou 8, eles estavam 8 numa van, eles iam fazer um arrastão, e encontraram o caderno lá, pedindo proteção a Deus para fazer o mal. Isso é fogo estranho. Deus não aceita, né? Aí o cara diz: não, eu vou lá para a casa de praia de fulano, lá na casa ciclano, é na beira da praia, longe, não tem ninguém lá eu tomo uma cervejinha, domingo eu venho, eu participo da Santa Ceia, está tudo bem, faça, agora faça um plano funerário primeiro, para não dar despesa para a sua família, faça. Aí você passa ali na Sempre, já assina um plano funerário. Se você for com a família, aproveite e faça logo para a família toda, porque isso é um risco muito grande. Eu não estou assustando a igreja, não, eu estou pregando Bíblia, eu estou mostrando na palavra. Deus muda? Não. Ele é imutável, Ele é incorruptível, Ele é soberano, Ele é santo, e Ele diz: sede santo como santo eu sou. Então fogo estranho Ele não aceita. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram corruptos e eram prostitutos, e eram sacerdotes escolhidos por Deus. Está amarrado aí em Samuel, a partir de 1 Samuel você vê, e Deus avisou a eles, Deus avisou mandou Samuel avisar, e um outro profeta antes já tinha avisado, que Deus ia matar eles, que Deus não faz sem avisar não. Você viu aqui, eu li na palavra aqui, Deus advertindo os filhos de Arão, que eram para trazer o incenso dele. Ele estava dizendo: o que é meu, o que é do diabo é do diabo. Mas aí os filhos de Eli, na hora de dividir a carne, porque naquela época as pessoas traziam o boi, a vaca, o carneiro para ser sacrificado, e aquela carne era dividida, o sangue era aspergido sobre o altar da propiciação, como símbolo do sangue de Jesus Cristo, que seria aspergido sobre nossos pecados. Aspergido é jogado, irmãos. Quando você joga água nas plantas, você está aspergindo água nas plantas. Aquele sangue era jogado sobre o altar da propiciação. E as carnes eram divididas, parte era para os sacerdotes, para a tribo de Levi, para manter a tribo. Por isso que Deus diz: vocês não vão trabalhar, quem vai sustentar vocês sou eu. E o resto, aquele que trazia o boi levava para casa. Só que ele com os garfos, a Bíblia conta que eles com os garfos, eles tiravam daqueles que traziam os animais para o sacrifício, além do que era permitido por Deus, ou seja, roubava o povo. Aí Israel entrou em guerra com os filisteus. Aí eles pegaram, estavam na guerra, Israel estava perdendo a guerra, eles disseram: vamos buscar a arca da aliança e vamos trazer para a guerra, que nós vamos vencer, porque sempre que a arca esteve na guerra, nós vencemos. Foram buscar, morreu os 2 na guerra. Por quê? Porque Deus é bênção, mas quando não se faz a vontade dele, ele é castigo, ele é maldição. Os filisteus pegaram a arca, levaram para lá, pegaram o Deus dele, Dagon, botaram a arca do lado de Dagon, aquela estátua de Dagon. No outro dia, Dagon tinha caído, quebrou o braço. Eles acharam que era normal, levantaram, remendaram o braço, botaram lá de novo. No outro dia,
Dagon caiu, quebrou a cabeça e o braço. Eles acharam que não era nada, Deus encheu eles tudinho de caroço. Sabe onde foi que Deus botou os caroços lá neles? Na bunda, irmão. A Bíblia é clara, eles se encheram de hemorroida. Deus botou hemorroida na bunda do vassalo até o rei. Ficou todo mundo com furico ardendo lá. Está escrito na palavra. Ficaram cheios de caroços. Aí o rei disse: está errado, essa arca não é o que nós temos que ter aqui, vamos mandá-la embora, ela só dá sorte para os israelitas. E pegaram a arca, fizeram um bocado de hemorroida de ouro, botaram em cima de uma carroça e mandaram embora. E a arca saiu ali naquela carroça, foi parar onde? Na casa de Abinadab. Chegou lá, ficou lá quase 20 anos, mais de 19 anos, ninguém deu importância para ela. Abinadab tinha 2 filhos, Ion e Guzá, não deram importância, mas quando o rei Davi, que nesse período reinava em Hebrom e depois passou a reinar em Israel, Davi veio buscar a arca, e veio num carro de boi virgem. Ele mandou fazer um carro de boi que nunca tivesse transportado nada, um boi que nunca tivesse transportado nada. A Bíblia não diz se era carro de 1 boi, ou 2 boi, ou 4 bois, diz que era carro de boi, porque ele pensava: Deus vai aceitar a gente trazer a arca no carro de boi. E foi buscar na casa de Abinadab. E quando chegou lá, que Abinadab recebeu o rei na casa dele, aí a família queria mostrar que era crente para o rei, mandou os filhos dele junto com a arca. Lá vai o carro de boi na estrada. No meio da estrada, a Bíblia vai contar que a arca deu uma tombada, porque a carroça passou em uma pedra, e Guzá, que nunca tinha olhado para a presença de Deus, estava na casa dele, porque a arca representava a presença, tentou segurar a arca. A Bíblia diz que Deus abriu uma rotura no coração dele, Deus arrombou o coração dele, e ele caiu morto no chão. Ó, o buraco no coração. Davi, que conhecia Deus, quando viu aquilo, disse: epa, está errado, vamos parar por aqui. Davi olhou na estrada, lá estava a casa de Obed-edom. Ele foi lá, quando chegou lá, Obed-edom: ô meu rei. Ele: Obed, fica com a arca aqui na sua casa, que nós vamos preparar para vir buscar, vamos orar, vamos nos consagrar. E Obed-edom: traga. Davi trouxe a arca, Obed-edom reverenciou a arca. Sabe o que foi que aconteceu? 3 meses depois, chegou a notícia: Davi tinha mandado os sacerdotes se consagrar lá e disse: nós vamos buscar a arca agora, olha, no ombro, porque para carregar Deus na sua vida tem sacrifício. O sacrifício de rejeitar o pecado, o sacrifício de rejeitar a mentira, o roubo, o adultério, tem sacrifício. É o que o pastor Nilton estava dizendo: ser crente não é fácil não. Com 3 meses chegou a notícia: rei Davi, lá em Obed-edom, a prosperidade chegou lá, tudo que é dele está prosperando. 3 meses, 90 dias, porque ele reverenciava, porque ele agradecia a Deus, porque a arca da aliança estava lá, a presença de Deus estava lá. Aí Davi foi buscar a arca, mas agora trouxeram no ombro. Está vendo aqui a arca? Olha, ela tinha esses mastrozinho aqui de ouro, mas claro que era grande, eu creio que era mais ou menos 1,40 m, que era 2 homens de cada lado, pegava, porque ela era feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro, e eles carregavam aquilo ali, vieram trazendo, olha, com sacrifício. E depois de ter se consagrado, ter orado, ter jejuado, ter pedido perdão pelos seus pecados, aí Deus aceitou. Aí Davi veio no meio do caminho, Davi viu que Deus tinha aceitado, Davi tirou as vestes reais, tirou o anel real, o sinete, tirou as sandálias real, e saiu pulando e dançando no meio do povo com alegria, porque Deus tinha aceitado o sacrifício. Quando Davi vai entrando em Jerusalém, lá de cima do palácio, Mical, filha de Saul, olhou para Davi, e a palavra diz que ela o desprezou no coração. A palavra diz que Davi abençoou todos aqueles que foram lá, mandou abrir os armazéns do reinado, deu comida, deu tudo ao povo,
mandou o povo levar comida para casa, agradeceu porque trouxe a arca para dentro de Jerusalém, que era o que ele mais queria. Quando ele sobe no palácio, ele vai alegre a palavra diz que ele entrou para abençoar a sua casa. Quando ele entrou para abençoar a sua casa, a mulher dele disse: como é que pode você, um rei, vestido igual um vassalo, igual um miserável, pulando e dançando no meio do povo? E ele disse: eu estava pulando de alegria, porque Deus aceitou o nosso sacrifício. Aí ele botou o dedo e disse: por isso que você e seu pai perderam o reinado de Israel. Ele estava dizendo: vocês não honravam a Deus. E sabe o que aconteceu? Só porque Mical desprezou Davi no seu coração, nem ela teve filhos, teve descendência, morreu com a madre fechada e morreu isolada lá, sozinha. Porque Davi depois desprezou ela. Morreu sozinha lá. Essa palavra de hoje é para dizer para a igreja que Deus ama a quem ama Ele, a quem reverencia Ele, a quem tem respeito por Ele. O nosso Deus, Ele é muito fiel com quem é fiel com Ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Nesse carnaval aí, você vai ver só miséria e desgraça. Deixa eu mostrar para vocês o que foi que meu irmão mandou para mim hoje. Meu irmão, lembra do irmão pastor Raimundo Nonato que esteve aqui? Que pregou aqui? Olha o que ele mandou para mim hoje. Talvez você nem saiba disso, que eu também não sabia. Olha o que ele mandou para mim. Vou colocar o microfone aqui para vocês, é um vídeo, depois eu vou colocar no grupo da igreja. Cidades brasileiras com maior taxa de homicídios. As taxas de homicídio é feita por cada 100 mil habitantes de cada cidade, levando em consideração a população total da mesma. Em primeiro lugar, cidades brasileiras com maior taxa de homicídios. As taxas de homicídio é feita por cada 100 mil habitantes de cada cidade, levando em consideração a população total da mesma. Em primeiro lugar, Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana não deixa de ter a maior taxa de homicídios, com 418 mortes por homicídio, numa escala de 100 mil habitantes. Feira de Santana fica com 67,46 em homicídios gerais. É uma cidade absurdamente violenta nesse quesito. Em segundo, Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró leva uma taxa de 62,21, com 187 homicídios na escala de 100 mil habitantes. Com o gráfico de MVI, mortes violentas intencionais, Mossoró fica entre as mais violentas já registradas. E em terceiro lugar, Salvador, Bahia. Ou seja, as cidades mais violentas do Brasil. Em primeiro lugar, Feira de Santana, na Bahia, disparado. Em segundo lugar, nossa cidade, Mossoró. Em terceiro, Salvador. As cidades da Bahia estão entre as cidades mais violentas do Brasil. Por que será, irmãos? Se você não sabe, eu vou dizer. É porque lá é a terra da macumba, é a terra do carnaval, é a terra onde o povo cultua. Nessa época, imagina o carnaval em Salvador. Onde é que estão os maiores terreiros de macumba do mundo? Salvador. Aqui no Nordeste, vocês perceberam que de um tempo desse para cá o inverno está melhor? Quando eu cheguei aqui há 23 anos atrás, meu irmão, nós pegamos 3 anos de seca aqui. É o El Ninho. Os meteorologistas, é o El Ninho. 2 anos é El Ninho. 3 anos, El Nina. A irmã dele. Mentira. Mentira do diabo para enganar o povo. Era idolatria mesmo. Um monte de católico no meio da rua. São João, manda chuva. São Pedro, manda chuva. São José, manda chuva. Nem João manda, nem José, nem Pedro, nem João, nem Luzia. Quem manda chuva é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Lá em Israel daquele tempo, o Deus da fertilidade deles era Baal. E sabe o que foi que Deus disse através do profeta Jeremias? Peça chuva a Baal. Deus cerrou os céus. Vai pedir chuva a ele, você não disse que é ele que manda? Grite para ver se ele atende. Quando o povo se arrependeu, foi que Deus mandou chuva. É o caso do Nordeste.
Ah, porque o Nordeste é árido, semiárido. Não, meu irmão. O ano passado e o ano retrasado choveu como nunca. E esse ano, em nome de Jesus, vai chover de novo. É porque quando Deus quer cerrar os céus, Ele cerra. Deus dá ordem a tudo nesse mundo. Desde o mosquitinho, a pulguinha que anda no lombo do cachorro, até o universo, Ele dá ordem e obedece à voz dEle. Hã? Qual é o fim daqueles que tentam contra Deus? É a desgraça. É a desgraça. Pode até achar ruim. Cazuza, o cantor, é válida toda forma de amor. Morreu parecendo uma múmia seca, sem nada, com AIDS, doente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o castigo está no corpo daqueles que desobedecem a Deus. Olha aí, abra aí Romanos capítulo 1. Abra aí para você ver. Já passou, amor? É porque quando eu estou ensinando eu me empolgo, viu? Vou já parar. Olha aí, Romanos capítulo 1, abra aí. Versículo 18, vamos ler aqui para a gente orar e agradecer a Deus. Olha o que diz, Romanos 1, 18 a seguir. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem como você negar a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de répteis, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Meu irmão, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem não conhece Deus é presa fácil. Quem conhece, teme a Deus, está protegido e guardado. Aos meus anjos darei ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os lugares por onde andares. Agora, hoje, existem muitas igrejas que não pregam essa palavra, só prega bênção. Tem pregadores que dizem: só prego vitória. Não, você só prega derrota. Porque não existe vitória em desobediência. A vitória na vida do crente vem a partir da obediência. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha debaixo da potentosa mão de Deus, Deus o exalta, mas é Deus que exalta. Protegidos com suas famílias serão todos que amam o Senhor. Que Deus guarde os nossos parentes que vão participar dessa carnalidade, dessa festa diabólica. E olhe lá, se depois dessa festa não vier outro surto de Covid aí, com vírus, uma cepa completamente violenta, matando milhares e milhares de pessoas, que é o que está previsto, viu? É o que estão dizendo. Deus permita que seja engano, mas todo mundo está falando isso.
Porque muita gente se acomodou, mas o Covid continua matando, numa menor escala, mas continua matando. E com essa proliferação, com esse povo fazendo tudo quanto não presta, com acúmulo de milhões de pessoas juntas, com dinheiro liberado para os carnavais, vocês imaginam o que é que pode acontecer? Vem o peso da mão de Jeová por aí. Agora apareceu um cantor aí, outro doido, cantando, xingando a Deus. Provavelmente na Marquês de Sapucaí vão tentar humilhar Deus de novo. Quem viu a imagem, puseram Satanás num carro alegórico, com as mãos levantadas, olhando para cima, entrou aquela imagem do demônio daquele jeito, no meio da Marquês de Sapucaí, aquele carro alegórico pegou fogo, Deus fez ele baixar a cabeça, baixou a cabeça, quando saiu do outro lado era só cinza. Na Marquês de Sapucaí, você bota assim, o demônio pega fogo no Carnaval do Rio, que você vê a imagem em vídeo no YouTube. Sabe por quê? Porque está escrito que diante de Deus todo joelho se dobrará. Todo, não vai ficar nenhum que não se dobre diante dele. Amém, amados? Por hoje é só, vamos ficar em pé para a gente orar. Vem aqui, amor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu preparei um estudo muito longo aqui, mas eu vou gravar para colocar o vídeo no canal, falando sobre a origem do carnaval, como que surgiu, quem foi que mais incentivou o carnaval, e mostrando em textos bíblicos o completo repúdio de Deus por essa festa da carne. Vem, amorzinho. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, nós agradecemos pela presença dos teus filhos aqui, pela presença daqueles que nos acompanham pela internet, teus filhos que são pão da vida à distância. Pai, nós pedimos, mantenha sempre nossos olhos abertos, nosso coração aberto para receber a tua palavra, que a nossa mente, Deus, seja preparada pelo Espírito Santo, para entender a tua palavra, para compreender os teus desígnios e preceitos. Abençoa, Deus, essa igreja, guarda a nossa igreja, Senhor, em todo este período que vai estar aí, Pai. Que os teus filhos tenham consciência, Senhor, que o teu reino é eterno e esses dias são maus. Abençoa, guardando, Senhor, nossos familiares que por ignorância ainda caminham, Deus, no caminho do pecado. Mas a tua palavra diz que aquele que aceita Jesus salva a ti e a tua casa. E a nossa esperança é que todos venham ser alcançados pelo teu imenso poder. E nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Mais uma vez a igreja confirma dizendo amém. Deus abençoe a igreja, todos fiquem na paz. Amanhã começa o retiro espiritual da Pão da Vida para os jovens. Domingo nosso culto vai ser na casa do Pai, 5 horas da tarde. A casa do Pai não tem erro, você vai na Alberto Maranhão, descendo para o Santo Antônio, pode ir até o final. Quando terminar o asfalto, começar o calçamento, a primeira rua à esquerda. Quando você entrar, você já vê a casa do Pai lá. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus.